Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos falar sobre small caps. Já deixo claro o convite para quem não é inscrito de se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar, e peço para todos deixarem aqui nos comentários aquelas ações small caps que vocês queiram que nós comentemos nos próximos vídeos. E hoje eu pedi para o pessoal da análise trazer informações a respeito de uma small cap, né, que não tem crescido muito, mas que tem a possibilidade de crescer. Muita gente perguntando sobre isso, tá? Eu lembro que eu vou trazer uma abordagem fundamentalista, mais focada no longo prazo, nos fundamentos da empresa, e também uma abordagem mais de médio e curto prazos, no gráfico, para a gente entender, né, se está interessante aí por diferentes abordagens de longo prazo ou de curto prazo, tá? Primeiro, né, pessoal, a empresa aí que nós vamos comentar é a Enalta, né, que atua tanto na parte de exploração e produção de gás e óleo. É uma empresa que teve início com a reestruturação das operações no setor de óleo e gás por parte do Grupo Queiroz Galvão, né, em 2010. A empresa tem muita experiência, né, tanto para operações no polígono do pré-sal, como operar naquelas águas ultra profundas ali na bacia de Santos, né? Esse aqui são os dois ativos da empresa. Aqui nós temos Manati, né, pessoal, que é um grande campo produtor aí de gás natural do Brasil, um dos maiores nesse segmento. A Enalta hoje tem 45% de participação nesse campo. Eles tentaram vender já, mas acabaram desistindo. É um campo mais já utilizado, vamos dizer assim, né? Mas, apesar disso, também é interessante. E temos aqui, né, pessoal, Atlanta. Aqui sim, Atlanta é a menina dos olhos, é um ativo muito interessante. Ele está em produção desde 2018 e ele tem um óleo com um teor menor de enxofre, é menos poluente, e aqui a Enalta tem 100% desse campo, né? E os dois campos hoje, eles têm uma produção média aí de 15 a 20 mil barris de óleo por dia, né? E tem reservas provadas aí de mais de 116, 166, 167 milhões de barris de óleo equivalente, tá? E o que nós temos, né, pessoal? Até para a gente contextualizar um pouco, o setor dessas empresas que a gente chama de júniors, que são essas empresas menores, é um segmento interessante, a gente gosta do setor, gosta da commodity petróleo, tem uma expectativa boa aí, pelo menos para os próximos 3 a 5 anos, à medida que as grandes produtoras estão investindo pouco, né, a demanda vai crescer, a oferta não vai crescer como a demanda, então a gente tem uma possibilidade do preço do petróleo continuar subindo. E como essas petroleiras pequenas aqui, elas conseguiram ganhar dinheiro? Daí a gente fala da Enalta, ou crescer nos últimos anos Enalta, mas especialmente PetroRio, PetroRecôncavo e 3R, comprando ativos, né, da Petrobras. Esses ativos da Petrobras, eles têm um menor risco de execução, a gente não pode esquecer que essa é uma atividade muito cara, e essas três empresas, a Prio, PetroRecôncavo e 3R, conseguiram comprar vários desses ativos, né? Tanto que agora, com a mudança de governo, né, a gente vai ter uma política diferente de venda desses campos. É bem possível, né, que a Petrobras pare aí de fazer essas vendas como foram feitas nos últimos anos. E aqui, né, pessoal, como eu falo sempre, a gente não está para discutir se é certo ou errado, a gente está aqui para ganhar dinheiro e ver como isso afeta os nossos negócios, tá? De qualquer forma, né, mesmo essas empresas não comprando mais campos, né, elas têm bons ativos para operar, né? A PetroRio tem o Arru, a gente tem a 3R com Papaterra, enfim, são ativos muito bons mesmo e com baixo risco de exploração, como eu comentei. E a Enalta foi uma empresa que ficou meio de fora, né? Meio não, ficou de fora aí de todo esse crescimento, tanto que a gente vê aqui que nos últimos 5 anos a receita da 3R subiu 94%, a da PetroRecôncavo 94%, Prio 65%, e a Enalta foi a que menos cresceu, né? Então a gente tem que entender, né, se existe uma possibilidade de crescimento maior da Enalta ou não, né? Até porque mesmo o campo de Atlanta, que é bem interessante, volta e meia e a Enalta manda aqueles fatos relevantes, né? Que ela interrompeu a produção lá no campo de Atlanta, né? Então seria interessante sim se a empresa pudesse diversificar ainda mais, tá? Então o que nós vamos fazer, né, pessoal, para responder essa pergunta, se a Enalta tem condições de crescer ou não, ou quais são as possibilidades de ganho que a gente teria aqui com a Enalta, pensando no longo prazo,
a gente traça alguns cenários, né? O primeiro cenário, pessoal, é a empresa do jeito que ela é hoje, tá? Ela crescendo de forma orgânica, a gente tem que entender se a empresa é interessante ou não, se ela apresentar esse crescimento orgânico, tá? O ano passado a Enauta aprovou já o investimento de 1,2 bi de dólares para o campo de Atlanta. Aqui o intuito é elevar, né, a capacidade de produção de 30 para mais de 50 mil barris por dia, isso aqui para o ano que vem, para 2024. E além disso, né, pessoal, a Enauta explorou pouco mais de nem 2% desse campo foi explorado. Então, sim, é interessante quando a gente olha, mesmo tendo esse ativo aqui. Claro, fica um risco um pouco mais concentrado, mas é um ativo que pode ser bastante explorado ainda, né? Além disso, é uma ação barata e a empresa é redondinha, né? Hoje ela não vale 3 bilhões de reais em bolsa. Só em disponibilidade, em caixa, a empresa tem 2,4 bi, tem dívida líquida negativa, né, de 230 milhões de reais, ou seja, ela poderia até se alavancar mais caso ela quisesse fazer algum negócio, que é o que a gente vai comentar daqui um pouco, e é um ativo barato, né? Tem um PL de 7,7 vezes, um PVP de 0,72, opera abaixo do valor patrimonial, tem um retorno sobre capital investido, um ROIC aí de 20%, e pode pagar bons dividendos, até porque se ela não investir o dinheiro que ela tem em caixa, ela pode pagar dividendos maiores, tá? Esse cenário aqui, pessoal, da empresa não fazer muito mais investimentos, é um cenário que é provável, né? Até porque, historicamente, o grupo controlador atual tem essa postura mais conservadora em termos de tentar dar passos mais largos aí para crescimento, tá? A gente tem o segundo cenário, né, pessoal, que é a Enauta consolidar o mercado. O que significa isso? A Enauta fazer aquisições, que também é um cenário provável, né, e possível, né, e também já colocaria mais receita para a empresa num prazo mais curto, né? Até porque com essa questão da Petrobras que a gente viu mudar essa questão de venda de ativos, a dinâmica no setor vai mudar também, né? Então a gente não vê problema e acha até natural caso as empresas façam outras compras, comprem outras empresas. Aqui a gente pode falar de onshore, offshore, energia limpa, e inclusive nós vimos alguns movimentos mesmo que tímidos ainda, né? A própria PetroRecôncavo comprou uma empresa sueca, Maha Energy, né? A PetroRio ficou com os ativos lá da antiga OGX, lá do Eike Batista, né? Que virou Domo e agora estão com a PetroRio. Então tem essa possibilidade também. Claro que esse cenário, né, pessoal, a gente não descarta, né? Mesmo o controlador sendo mais conservador, mas também não esperaríamos aqui grandes negócios, menos ainda na parte de exploração, até porque o próprio controlador já deixou claro que não interessa muito aí fazer aquisições nessa parte de exploração, mas sim, a Enauta tem totais condições, né, pessoal, de fazer alguma aquisição aí e consolidar o mercado como a gente chama, né? Ou a Enauta pode ser consolidada, né, pessoal? O que seria esse consolidada? A Enauta passar por um processo de fusão ou ser adquirida por outra empresa petroleira, o que não dá para descartar também. E, inclusive, a gente pode comentar sobre essa questão aqui da Enauta ser consolidada junto com a questão da troca de controle, que é uma possibilidade também, né? Como eu falei ali no início, a gente tem essa questão aqui da Queiroz Galvão, né? A Enauta é a antiga QGEP, que é a antiga Queiroz Galvão, depois eles mudaram o nome, inclusive. Hoje eles têm 63%, né? O grupo de controle 63% da empresa, tá? E a gente viu, todo mundo acompanhou o que aconteceu com a Queiroz Galvão em função lá da Lava Jato, né? E o que aconteceu? A Queiroz Galvão, ela é muito endividada, né? E tem credores, tá? E alguns credores, aí vamos dizer assim, que estão atrás da empresa para receber o que a Queiroz Galvão deve, né? Inclusive, numa dessas dívidas que a Queiroz Galvão tem, ela tem ações da Enauta como garantia dessa dívida. E o não pagamento dessa dívida converteria essa dívida no pagamento de ações. Inclusive, foi comentado aí nos últimos meses que a Queiroz Galvão estaria negociando com o Bradesco e Santander, que são dois credores aí, porque eles teriam esse interesse de converter o que a Queiroz Galvão deve em ações e receber essas ações como que tá para quitar essa dívida, né? A Enauta até emitiu um fato relevante que não tem envolvimento aqui nessas negociações, mas se acontecesse alguma coisa nesse sentido, né, pessoal,
e o fato de ter credores lá apertando, vamos dizer assim, o controlador, isso tudo pode ajudar ou para a empresa ser vendida ou ela passar por um processo de fusão. Né? Os bancos assumem lá em alta, dificilmente eles ficariam com o negócio sem ter fusão ou sem ter um processo de aquisição, e as outras próprias empresas da Bolsa aqui poderiam ser ativos que poderiam passar por esse processo junto, né? 3R, PetroRecôncavo, PetroRio poderiam comprar ou ter uma fusão, né? Isso é bem possível de acontecer, tá? Claro que é um pouco mais complexo, mas enfim, não é um cenário de se descartar também, tá? Então o que a gente tem, né, pessoal? A gente pode ver a empresa fazendo aquisições, pode ver a empresa continuar nessa toada de crescimento dela atual mais baixo, um crescimento mais orgânico, e a troca de controle poderia mudar, sim, muito a cara da empresa. A gente prefere outras companhias do setor, principalmente as estrangeiras, que estão entre as nossas recomendações, porém, né, Enalta é um ativo barato, é um ativo bom, que vale a pena ficar de olho, tá? Antes de trazer a análise de curto prazo aqui, pessoal, eu queria deixar 2 presentes aqui para quem me acompanha. O primeiro é um e-book que fala sobre uma small cap que a gente, inclusive, recomendou e recomenda ainda, que subiu muito forte aí do final do ano passado para cá, acho que uns 70%, e pode subir ainda mais, tá? Vale a pena baixar, vai estar aqui na descrição e nos comentários. E também esse cupom internacional que dá até 35% de desconto nas nossas assinaturas. No final do vídeo, né, pessoal, eu vou falar a respeito das estratégias das nossas carteiras que vocês podem comparar e comprovar que hoje são as melhores aí do mercado. Trazendo uma abordagem mais gráfica aqui, né, pessoal, até a gente pode olhar aqui o gráfico da Enalta, que esse ano está com uma baixa aqui em torno de 18,3%, né? A Enalta está numa clara tendência de baixa aqui, quando a gente olha de junho do ano passado até agora, as ações caíram 53%, no nosso entendimento exagerado aí pelo que aconteceu com o setor e pela empresa. E graficamente, né, pessoal, ela está nessa região aqui embaixo, que a gente chama de suporte, né? Aqui na região dos R$10,90 a R$11. Então não seria errado comprar a Enalta aqui embaixo, né? Buscando uma recuperação, um repique de curto prazo. Porém, uma compra mais conservadora seria esperar a Enalta subir um pouco e romper aqui essa tendência de baixa. Então, uma compra mais agressiva aqui embaixo, estopando, né, a operação abaixo dos 10,50, que caso ela não desse certo, e para cima, né, uma operação mais conservadora aqui no rompimento. E tem muita coisa só para pegar os preços de referência mais fortes no gráfico. A gente tem aqui a casa dos R$15, que seria uma alta ali de quase 40%, e depois lá em cima os 23. Ninguém está dizendo que vai subir, quanto tempo vai bater, ninguém está dizendo isso, mas é bem possível graficamente. É um ativo que vale a pena acompanhar, os nossos analistas acompanham a Enalta aqui também, tá certo, pessoal? Quero deixar também, né, como sempre aqui a parte das nossas assinaturas, dos resultados da Capitalismo, no nosso relatório de performance, né, pessoal? Lembrando que, para quem não quer mais investir sozinho, pode virar nosso cliente, tá? A gente tem as melhores recomendações, tanto para aquele investidor que quer investir em dividendos, quer ter carteiras diversificadas, renda fixa, small caps, fundos imobiliários, que com 10 minutos por mês consegue seguir o que a gente recomenda, né? Aí aqui é só clicar lá, vai ter quero ver small caps, vai ter um vídeo, o gráfico lá com o desempenho, que é todos os dias atualizado, né? E também temos as nossas recomendações mais focadas aqui em curto e médio prazo, swing trade, rastreador, assim por diante, que com 10 minutos por dia, né, o investidor consegue tranquilamente seguir aí as nossas recomendações e, claro, o nosso atendimento exclusivo. Ninguém fica com dúvida aqui na Capitalismo, né, pessoal? Então, qualquer coisa, vocês podem nos mandar um e-mail, contato@capitalismo.com.br. Quem preferir pode nos chamar no WhatsApp, mandar um áudio ou uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!